Paz, amados, muito boa noite a você que está aí sintonizado conosco aí, né? Curtindo aí os lives aí pelo Facebook, também pelo YouTube. Hoje eu gostaria de trazer uma palavra aos irmãos, né? Aqueles amigos também que estão aí conosco, nos ouvindo, acerca da palavra de Deus. Como eu sempre tenho dito, a palavra de Deus ela nos transforma, a palavra de Deus ela nos fortalece. A palavra de Deus ela nos cura, ela nos liberta, ela nos traz principalmente a nossa salvação, nos leva à salvação. E por isso precisamos estar aí, né? Buscando a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus, diz, né? A palavra de Deus e a fé vem por ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, nada mais do que nós compartilharmos, nós temos entendimento que a palavra de Deus, sim, ela vai nos levar a Jesus, é o caminho, a verdade e a vida, e Ele é o nosso Salvador. Amém? Amados, hoje, sexta-feira, né, estamos aí nessa fase aí da quarentena, né? Da quarentena, quinzena, cinquentena, não sei, nós não sabemos ainda quantos dias ficaremos aí por esse período aí para cumprir, né, as normas estabelecidas aí pelas autoridades. E eu sei e é certo que nós não podemos deixar de levar a palavra de Deus, de fazer a obra de Deus. Então eu gostaria, né, de partilhar com vocês a palavra de Deus para o seu coração, para a sua vida, para a sua família. Amém? Fique conosco aí. E você vai ter uma palavra de fé para o seu coração, uma palavra de vida, uma palavra de salvação, uma palavra de cura para a tua vida. Amém? Fica conosco. Amados, a palavra de Deus, né, Marcos capítulo 14, no versículo 29, né, há o diálogo, né, entre Pedro e Jesus, e Pedro ele diz assim para o Senhor Jesus, todos nós conhecemos essa passagem, né? Ele diz assim, ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. Ou seja, Pedro se coloca numa situação dizendo assim, Senhor Jesus, eu não vou te deixar. Pode acontecer o que acontecer, as circunstâncias, os problemas, as dificuldades que possam vir, né? Que o Senhor está dizendo aí, tal, eu não vou te deixar. Eu vou ficar contigo, eu sou teu, né? E nós vemos que no decorrer, né, da história, né, daquilo que apresentam os evangelhos, nós vemos que não foi bem isso que aconteceu, né? Por que aconteceu isso com Pedro? Muitas pessoas às vezes se indagam, poxa vida, Pedro estava ali com Jesus, Pedro ali era o braço direito de Jesus, estava ali firme, né? E Pedro, né, cometeu uma falha dessa. Amados, muitas vezes nossos sentimentos, né, nos fazem pensar que somos fortes nas decisões e muitas vezes, na verdade, não entendemos as circunstâncias, ou seja, aquilo que se apresenta no momento, e essas circunstâncias, as situações, elas possam mudar a nossa vida, independendo, né, da nossa vontade. As pessoas muitas vezes elas não conseguem compreender isso aí, né? Hoje é uma coisa, amanhã é outra, né? São as circunstâncias que elas mudam as nossas decisões. Assim como existem dois lados, né? Um que nos impulsiona sempre a fazer a coisa certa, mas também existe outro lado que sempre vai nos impulsionar a fazer aquilo que às vezes achamos que é certo. Ou seja, aquele momento Pedro estava, a decisão dele, a fala dele, ele estava
tendo a certeza que aquilo era certo fazer, e era certo mesmo fazer, mas isso vai refletir, né, diferentemente em nossas vidas. Ou seja, aquilo que você planta, como o Paulo diz lá em Gálatas capítulo 6, aquilo que você planta, você vai colher lá na frente, né? Ou seja, há tempo para todas as coisas, como diz, nós conhecemos a palavra, diz, como ele diz lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, que há tempo para todas as coisas. Ou seja, há um tempo que nós temos que entender que é de Deus. Mas existem também decisões que são nossas, ou seja, que nós, como Paulo diz lá em Gálatas capítulo 6, que nós, quando nós tomamos a decisão hoje, nós vamos colher essa decisão que nós estamos plantando agora. São sementes que nós plantamos, né? Assim como coisas que nós fazemos hoje, vai refletir isso lá na frente, né? Ou seja, vai nos mostrar aquilo que estamos plantando lá no futuro. O que eu estou querendo dizer, amados, é que a nossa certeza hoje talvez não seja a mesma certeza de amanhã. Isso vai depender do nosso comportamento, vai depender como encaramos a nossa vida hoje. Ou seja, o texto ele faz nos refletir, né? E ele nos relata o quê? Ele nos relata o quê? Uma orientação de Jesus para os seus alunos. Pois Pedro lhe diz assim, Pedro, né? Você não sabe o que você está falando, né? Antes que o galo cante, né? Você me negará 3 vezes, né? Ou seja, muitas vezes nós não sabemos aquilo que nós estamos falando, nas nossas decisões, achamos até que estamos certos. Não, eu estou certo, eu estou 100%, e na verdade muitas vezes nós não sabemos. O certo é que nós devemos colocar, né, a nossa vida cada dia mais na presença de Deus, e é procurar compreender aquilo que Deus ele tem colocado para cada um de nós, para a nossa vida, para a nossa família, para a humanidade também, né? É um momento difícil que nós sabemos aí que todo mundo está desesperado, as pessoas estão desesperadas, muitos acham, outros desconfiam, há desconfiança, outros acham que isso vai além daquilo que as autoridades da saúde estão falando, outros já acham que isso daí não, isso aí vai acabar logo. É uma questão de incerteza muitas vezes, mas a nossa fé, amados, a nossa certeza tem que ser que Deus está conosco sim em todos os momentos. A nossa certeza tem que ser que Jesus está no controle de todas as coisas e com Ele nós estaremos firmes, né? Paulo ele relata em Romanos capítulo 8, no versículo 18, ele diz assim, mas tenho para mim, por certo, ele diz assim, eu tenho para mim, que é a certeza dele, ele estava dizendo assim, eu tenho por certo que o sofrimento deste tempo, ou seja, não pode ser comparados com a glória a ser revelada em nós, ou seja, aquilo que muitas vezes nós estamos passando agora, às vezes os sofrimentos que passamos agora, né? Ela não pode ser comparada com aquilo que Deus já nos prometeu, ou seja, com a glória que vai ser revelada em nós através de Cristo Jesus. A certeza de Pedro faz com que, né, ele pensasse consigo mesmo, né? E ele diz assim, poxa, eu estou seguro naquilo que estou falando, né? Eu não, pode ser com os outros, mas eu não. E muitas vezes nós, antes dessa pandemia, ou seja, antes de acontecer uma crise em nossas vidas, muitas vezes nós dizemos isso. Nós dizemos isso, não, eu estou com Jesus, eu sou firme com Jesus e tal. E ontem eu estava conversando com um amigo meu, pastor, e ele dizia assim, poxa, eu estou me sentindo envergonhado pelo posicionamento, muitas vezes, de muitas pessoas cristãs, ou seja, de muitas pessoas que seguem a Jesus, muitas igrejas, líderes evangélicos e tal, pelo posicionamento e tal, porque nós temos que ter fé, nós temos que acreditar, nós temos que encarar, independente das situações, nós temos que encarar as situações sim, né? E isso nos traz uma reflexão para nós hoje. Quanto de nós, né? Pois eu também me incluo também nessa situação, né? Nesse plano no qual nós temos a certeza, né, que não faríamos aquilo, ou não envergonharíamos a nós ou a outrem e voltamos a fazer novamente. Ou seja, demos um passo para trás, ou demos um passo para frente. Então há um momento para se refletir, há um momento para se pensar no que está acontecendo, na nossa fé, né?
Em João capítulo 21, no versículo 17, vemos o Senhor Jesus tendo um particular com Pedro. Ele pergunta assim para Pedro, isso depois de acontecido tudo isso, Jesus ele volta para Galileia, ele encontra Pedro ali, né, junto ao mar da Galileia, junto com João, com Tiago, que estavam ali pescando. E ele entra no particular com Pedro e ele diz assim, Pedro, né, você me ama? Ou seja, Pedro ele responde para Jesus, não da forma, assim, te amo, Jesus. Jesus pergunta a segunda vez, Pedro, você me ama? E Pedro fala assim, eu te amo. Aí Jesus volta a perguntar para ele de novo, Pedro, você me ama? Na terceira vez, quando Pedro ele responde a Jesus, ele fala assim, ele diz assim, né, chorando já, assim, Pedro, você sabe que eu te amo. Ou seja, Pedro ele quer dizer assim, eu te amo, mas não na mesma profundidade no qual o Senhor me ama. Ou seja, Jesus ele conhece o nosso coração. Jesus conhece o meu coração, ele conhece o coração, ele conhece as suas limitações, ele conhece as minhas limitações. E o Senhor pergunta por 3 vezes, Pedro, você ama? Né? E às vezes Deus está perguntando para nós, para mim e para você. Você me ama? Você me ama mesmo? Apesar das situações, de tudo que está acontecendo, você me ama de verdade? Porque muitas vezes falamos, não, não vou largar de ser Jesus. Eu não vou, né? E esses dias até eu entrei num vídeo e um pastor ele estava falando sobre o número da besta e tal. Eu fiquei, né, refletindo tal, sobre o número da besta. É um vídeo antigo, já foi postado bem antes, né? Isso está lá no livro de Apocalipse. E nós vemos assim hoje, será que se fosse hoje, né, para hoje, para o momento, onde as pessoas, se não colocassem o número da besta, ficariam sem alimento, ficariam sem, né, teriam restrições de várias coisas. Será que os cristãos eles suportariam essa situação? É uma coisa para se pensar, amados. Porque, como eu preguei esses dias, passei a mensagem de Lucas capítulo 21, e nós vemos ali Jesus falando de coisas que haveriam de acontecer. Isso não é uma coisa que nós vemos e falamos assim, não, isso não vai acontecer, isso não pode acontecer, Deus vai me livrar de todas as coisas. Deus ele livra sim, mas tem coisas que nós temos que passar. Nós temos que passar para exercitar a nossa fé, nós temos que passar para entender o propósito divino em todas as coisas, para a humanidade também. Muitas pessoas estão afastadas de Deus e é momento para se refletir. Ou seja, Jesus não estava interessado na certeza de que ele foi dado. Lá atrás, quando Pedro falou, Jesus ele quer saber do agora. Jesus ele quer saber de mim e de você do agora. O que você pode apresentar para ele. Como está seu coração, como está a sua vida, como está o seu relacionamento com Deus. O que você tem apresentado para Deus. Qual a sua fé. Qual a sua disposição de adorá-lo de verdade, como adorador, os seus alfazeres, os seus atos, as suas decisões. Será que se essa pandemia ela perdurar aí por mais 50 dias, será que a sua fé vai ser a mesma? Será que se alguém for atingido na tua casa, pelo Covid-19, será que a tua fé vai ser a mesma? Como que você vai estar? Então, amados, independente da situação que você vive hoje, porque isso acompanha, isso não é somente a doença, acompanha também a crise financeira, muitas pessoas estão perdendo o emprego, por isso, muitas empresas estão fechando, estão quebrando, gente. Muitos contratos públicos estão sendo cancelados, Então nós vemos que não é só a crise, o problema da gripe, desse coronavírus, ou seja, dessa especificidade como Covid-19, mas sim de tudo que está acontecendo, o cenário que está acontecendo ao nosso redor, ao redor da igreja. A igreja está inserida nessa sociedade. Então o que precisamos é romper em fé, saber
o quanto devemos lutar na presença de Deus, sim. Não devemos aceitar de forma nenhuma essa situação. Nós devemos sim crer, nós devemos dobrar os nossos joelhos, nós devemos orar, nós devemos clamar a Deus. Mas as nossas decisões têm que ser de fé, acreditando que independente, como Paulo, né? O apóstolo Paulo, ele diz lá em Romanos 8:18, ele diz assim, que aquilo que, os sofrimentos, as dificuldades que ele estava sofrendo no momento, não pode se comparar àquilo que Jesus ele tem para mim e para você. Deus ele tem bênção para você, sim, aqui na terra. Deus ele tem milagres para fazer na tua vida, ele tem milagre para fazer na tua família. Mas principalmente que o seu foco seja Jesus Cristo, né? Que você não olhe nem para lá nem para cá, mas que você continue focando sempre em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a tua certeza, é a tua salvação. É a principal coisa que você tem que focar nesse momento. Você que faz parte da igreja, do corpo de Cristo, você tem que entender que Cristo, ele deixou, né, a sua glória para vir aqui entregar a sua vida, e não foi por acaso, foi por você, foi por mim. Amém? Então, que você possa levar essa mensagem para o teu coração, que você possa guardar essa mensagem no teu coração, que você possa se esforçar diante da presença de Deus, diante dessa situação que está acontecendo, e você possa se entregar cada vez mais a Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Eu gostaria de orar com você. Amém? Pai querido e santo, em nome de Jesus, nós, ó Deus, diante da tua maravilhosa presença, mais uma vez nos colocamos, ó Deus. Onde eu apresento, meu Deus, Senhor, aqueles, ó Deus, que estão, ó Deus, ouvindo esta mensagem, aqueles, meu Deus, que estão, Senhor, em seus lares, aqueles que estão, Senhor, no trabalho, aqueles, meu Deus, que estão, Senhor, a caminho, Senhor, do trabalho, que eles possam ouvir esta palavra, Pai. Que eles possam ouvir, meu Deus, esta mensagem e guardar no coração que o Senhor, ó Deus, que o Senhor é o principal, ó Deus, o principal motivo, ó Deus, Senhor, de nós estarmos aqui, Senhor, neste momento. Que nós, ó Deus, possamos compreender a mensagem, ó Deus, da Tua Palavra, que a Tua Palavra é Deus que vivifica, a Tua Palavra é, meu Deus, que nos transforma, a Tua Palavra é, meu Deus, que faz milagres, é a Tua Palavra, meu Deus. Então a Tua Palavra nos diz, ó Deus, sempre para nós ficarmos firmes na fé. Ficarmos, ó Deus, firmes, Senhor, em pé, Senhor, da Tua presença, para que o Senhor continue, ó Deus, cada vez mais falando conosco. Independente, meu Deus, das circunstâncias, dos problemas que nós enfrentamos, independente, meu Deus, dos malefícios, meu Deus, que tem atingido, Senhor, a humanidade, mas que nós possamos entender que tudo existe um propósito divino. Que nós, ó Deus, oramos a Ti, porque nós sabemos, ó Deus, que é o Senhor, meu Deus, que nos ensina, ó Deus, Senhor, em meio, Senhor, ao deserto. É o Senhor, ó Deus, que nos alimenta, Senhor, em meio ao deserto. Ó Pai, Senhor, nós repreendemos, ó Deus, todo mal, Senhor. Toda doença, ó Deus, toda enfermidade. Ó Deus, nós repreendemos em nome de Jesus. Ó Deus, porque pela fé nós tomamos posse, Pai. Que em nome de Jesus, ó Deus, dá sabedoria, Senhor, a esta nação. Ó Deus, dá sabedoria, Senhor, aos nossos líderes, ó Deus, eclesiásticos, ó Deus, aqueles que pregam, Senhor, a Tua verdade. Fortalece, Pai, em nome de Jesus, homens e mulheres de Deus, que estão, ó Deus, dobrando os seus joelhos, ó Pai, diante da Tua presença e clamando, meu Deus, a Tua misericórdia. Que o Senhor possa, meu Deus, ouvir, ó Deus. Que o Senhor possa, meu Deus, perdoar o pecado. Que o Senhor possa, meu Deus, Senhor, limpar de toda iniquidade e abençoar o Teu povo. Assim, meu Deus, eu oro pela fé. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E que assim seja a bênção para todos nós. Amém, Jesus. Amém. Estaremos aí postando mais vídeos. Entre no canal, fique aí ligado conosco. Deus abençoe a sua vida e Deus abençoe a tua família em nome de Jesus. Amém?
adorarei, te adorarei. Estás aqui mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a